abrir as nossas Bíblias, Evangelho de João. João capítulo 1. E aí eu gostaria que você fizesse um exercício aí e pegasse algo que está dentro da sua Bíblia para você marcar esse texto, João capítulo 1, verso 42. E aí você vai lá em João 21, João capítulo 21, versos de 15 a 19. Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Tem misericórdia aí, eu vou aguardar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 42, a princípio. Todos acharam amém? E agora eu gostaria que você fizesse o exercício de ler juntamente comigo, somente esse versículo. E levou a Jesus. Vamos lá? Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Vamos lá, capítulo 21, versos de 15 a 19. E aí eu vou estar lendo, os irmãos estejam acompanhando. Diz assim a palavra do nosso Deus: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: Segue-me. Deixa sua Bíblia aberta que a gente vai retornar ao texto. Irmãos, se nós fizéssemos um exercício nessa noite para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade aqui de contar a sua biografia, a sua história de vida, quantas surpresas, quantas descobertas, quantas coisas nós não descobriríamos essa noite acerca da vida de cada um. Mas ainda, se dispuséssemos tempo para sabermos de fato como que cada um foi chamado por Deus, como que foi o momento em que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento e desta feita nós mudamos a direção, nós nos tornamos uma nova criatura. Quantos ricos relatos nós não teríamos essa noite? Verdade é que, em alguns casos, não teríamos muitas histórias para contar, porque muitos de nós nascemos em berço evangélico, crescemos e aqui estamos. Mas o fato é que, ao longo da caminhada com Deus, Ele nos permite altos e baixos, a fim de que em cada uma dessas etapas, nós possamos dar glória ao seu nome.
moldar o nosso caráter de acordo com o caráter daquele que nos chamou, Jesus Cristo. E aí, nós gostaríamos nessa noite de pensar a respeito de alguém que teve essa história contada, alguém que teve essa história modificada, e através dessa história modificada, pôde dar glórias a Deus através da sua vida. Mas, não diferente de nós, no decorrer do caminho, houve a necessidade de alguns ajustes, de retornar ao propósito, de voltar àquilo que o Mestre havia prometido, havia dito a respeito deste homem. Nós estamos falando de um discípulo que, de fato, marcou a história da igreja primitiva. Nós estamos na verdade, ouvindo uma série de mensagens de Jerusalém ao mundo. E muito desse impacto, dessa história da igreja primitiva, começou com esse homem, o apóstolo Pedro. E às vezes nós damos tanta ênfase ao ministério de Paulo e nos esquecemos dos feitos, daquilo que Pedro realizou em Jesus, através daquilo que Jesus havia dito a ele. E aí o tema dessa mensagem que eu gostaria de pensar com os irmãos nessa noite é retornando ao propósito. E aí lá no verso 42 que nós lemos, nós vamos ver, se você ler todo o capítulo, você vai ver que ali no finalzinho dessa perícope, André, o irmão de Pedro, via que Jesus passava por ali e levou seu irmão até Jesus, como que para apresentar Jesus a Pedro. Todavia, Pedro não havia necessidade de ser apresentado a Jesus, de forma que Jesus já o conhecia, e não conhecia simplesmente de uma forma rasa, mas conhecia de uma forma plena, de uma forma completa. Como que conhecia Pedro de uma forma completa? Porque ao ser levado a Jesus, volte seus olhos ao texto, diz o texto que, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E dessa forma, gostaria que o irmão passasse o slide. Dessa forma, nós podemos entender que o Mestre nos conhece, assim como conhece a Pedro, de uma forma plena. Quando Jesus fala para Pedro, você é Simão, Jesus está querendo dizer, eu conheço a sua atual condição. Eu sei que você é de um vilarejo pequeno, de uma vila de pescadores chamada Betsaida, que a sua educação é limitada, que você é um simples pescador, que a sua personalidade te faz uma pessoa direta, sem rodeios, muitas vezes impulsiva. Eu te conheço, Pedro, eu sei quem você é. Tu és Simão. E Jesus, de uma forma sábia, humilde, ele não fala somente eu sei quem você é no presente, mas ele fala também você é filho de João. Jesus, ao dizer isso para Pedro, ele está querendo dizer que, Pedro, eu não só conheço a sua condição atual, mas eu sei de onde você veio.
Além de conhecer, eu conheço teu pai, eu conheço as tuas origens, eu conheço o seu passado, eu conheço de onde vem a sua humildade, que a sua atual condição é o reflexo de uma vida inteira, não sem sentido. Jesus chama um pescador que segue o ofício do seu pai. Eu sei que nem todos aqui conhecem, talvez já tenham assistido algum documentário, alguma reportagem, mas eu sei que alguns conhecem. Quantos conhecem aqui como é a rotina de um pescador em alto mar? Eu e meu irmão, eu posso dizer por nós que trabalhamos em regime offshore, em regime embarcado, e por vezes nós vemos alguns barquinhos encostando nas pernas de muitas plataformas. Hoje em dia é até proibido isso, mas mesmo assim eles rodeiam ali a plataforma por conta do triturador de alimentos. Por vezes tem muitos peixes ali ao redor, e a gente, às vezes na nossa curiosidade, no nosso momento de folga, a gente está lá e olhando a rotina daqueles homens. É bonito de ver, mas é uma vida sofrida, meus irmãos, de uma forma que nós podemos perceber que aqueles homens vivem sem conforto. Eles vivem, dormindo mal, por vezes, acredito eu, comendo mal. Convivem com a incerteza de que se vão para o alto mar e vão retornar com o seu sustento. Se esforçam, por vezes, fisicamente, demasiadamente, enfrentam intempéries, tempestades, sem contar que se abstêm por vários dias do convívio familiar. É um ofício muito difícil. Só que, não sem razão, o Senhor chama um pescador, filho também de um pai pescador, porque o caráter de Pedro já estava sendo formado desde o princípio, para enfrentar desafios que a gente, ouvindo como é a rotina de um pescador, parece difícil, né? Mas cuidar de vidas, pregar a palavra do Senhor, te parece fácil? Lidar com pessoas te parece fácil? Amar pessoas, por mais que essas pessoas muitas vezes te firam no decorrer da caminhada, te parece fácil? Então o caráter de Pedro já estava sendo moldado no decorrer da sua história. E aí Jesus ele complementa o versículo dizendo: tu serás chamado Cefas. Jesus estava dizendo: eu não só conheço o seu presente, eu não só conheço o seu passado, mas eu sei quem você se tornará em mim. Eu sei para o que eu te chamei e quem você vai se tornar em mim. Quem Pedro era no presente, quem Pedro foi se tornando ao longo da vida, o preparavam para algo maior e muito mais difícil, que era a pregação do Evangelho. Amar pessoas, cuidar delas. Em suma, Jesus nos conhece de forma plena. E assim como ele disse para Pedro: eu conheço o seu presente, eu conheço o seu passado, que eu conheço e tenho um futuro maravilhoso para você, é o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite.
eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei você é filho de quem, eu sei como você foi formado, como o seu caráter foi trabalhado, porque fui eu que te criei. Mas acima de te conhecer, no seu presente, no seu passado, eu tenho um futuro maravilhoso preparado para você. Todavia, essa era a promessa de um caminho a ser percorrido e de um processo que Pedro ainda precisava vivenciar. E é nesse momento, e é nesse processo, que as limitações, muitas vezes, não somente de Pedro, mas as nossas, se tornam evidentes. No processo de nos tornarmos quem o Senhor espera que sejamos, as nossas limitações vão se tornando aparentes. É bem verdade que após Pedro ter sido chamado e de fato ter andado com Cristo, ele nesse caminho experienciou, vivenciou milagres e prodígios. Sim ou não, igreja? Muitos milagres, muitos prodígios. E esses milagres e prodígios foram percebidos por Pedro em diversas perspectivas. Pedro experienciou milagres e prodígios com pessoas do seu convívio. Quantos se lembram do episódio em que a sogra de Pedro foi o quê? Curada. Não somente pessoas do seu convívio, mas também de fora do seu convívio. Quantas pessoas diante de uma multidão que Pedro viu Jesus trabalhando e curando, restaurando, mudando história, sentando e ensinando. Quanto que Pedro não experienciou com o Senhor durante a sua caminhada, durante o seu ministério. E além de ter vivenciado experiências com pessoas do seu convívio, de fora do seu convívio, Pedro também vivenciou experiências pessoais. Nas pescarias maravilhosas, que muitas vezes, pescando a noite toda, o que acontecia? Nada. Senhor, pescamos a noite toda, todavia, não logramos êxito, mas sob o quê? Sob a tua palavra, nós lançaremos a rede. E aí nós já sabemos o resultado. O episódio também experienciado por Pedro, quando no meio da tempestade Jesus o chama. E aí muitas vezes nós só, vamos dizer assim, colocamos o nosso foco naquilo que Pedro vacilou na fé e de repente titubeou ali e afundou. Mas ele teve a iniciativa de ir até o mestre. Quantas experiências Pedro não vivenciou como apóstolo? Pedro, ele teve participação ativa, significante durante o ministério de Jesus. Como já foi dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões Pedro agiu como porta-voz dos 12. Olha a responsabilidade, olha a importância desse homem. O apóstolo Pedro também foi um discípulo que precipitadamente ele tentou repreender o mestre diante do anúncio da sua morte. E aí o Senhor, de fato, teve que repreender.
e falar: deixa eu seguir o meu caminho, o meu ministério, é preciso que eu vá até a cruz. Mas também foi Pedro que respondeu ao mestre quando o mestre perguntou quem eles achavam que ele era. E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor o falou: bem-aventurado, porque não foi carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo que colocou isso no seu coração e no seu entendimento. Nessa mesma feita, Jesus mesmo pronunciou aquela famosa frase: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E Pedro aqui, note, não é no sentido de que o fundamento da igreja foi lançado sobre Pedro. Pedro quer dizer Petros. E Petros não significa pedra ou pedra fundamental, significa fragmento de pedra. Pedra fundamental é Petra. Ou seja, quando Jesus ele diz: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo: você é um fragmento de pedra e sobre essa pedra, que sou eu, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Enfim, o apóstolo Pedro, nós podemos perceber que aparece em várias ocasiões, juntamente com o mestre, e vivenciando ricas experiências com o Senhor. Todavia, já quando Jesus se preparava para de fato cumprir aquilo que ele veio fazer aqui na terra, o próprio Jesus o disse: antes, quantos se lembram? Antes que o galo cante, você vai me negar o quantas vezes? 3 vezes. E aí, naquele ímpeto que nós conhecemos de Pedro, de ser direto, de ser impulsivo, o que Pedro respondeu ao mestre: Senhor, todos podem te negar, mas eu não te negarei. Se for preciso morrer contigo, eu morrerei. E aí nós já sabemos o que acontece no final dessa história. O Senhor é capturado, é aprisionado, é levado então ao seu caminho da crucificação, sofre ali as dores no seu corpo, e enquanto ele está sofrendo ali, sendo cuspido, sendo maltratado, uma mulher fala: aquele ali estava com eles, com Galileu, e ele fala o quê? Não conheço, não sei quem é. E aí uma outra criada, mais uma vez fala: ele estava com o Nazareno, eu vi, ele estava com ele. E ele fala: de fato não conheço. E pela terceira vez, olham para Pedro e falam: ele estava com eles, de fato. E ele fala: não, eu não conheço. E aí o galo canta. E diz a palavra que Pedro se lembra, sai e chora amargamente. Amargamente. O Senhor conhece as nossas... Pode passar o slide. A gente já está falando do segundo tópico. O Senhor conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele conhece cada particularidade, porque foi Ele mesmo
quem nos criou, nos chamou. E ele sabia que, de fato, Pedro o negaria. Conosco, meus irmãos, não há nada de diferente. A gente muitas vezes só sabe julgar, mas espera aí, quanto que Pedro andou com o Senhor, quantas experiências que Pedro teve. E aí, no momento de tirar o 10, ele foi avisado e ele nega ao Senhor. Conosco não é diferente na nossa caminhada cristã. Quantas maravilhas nós ouvimos, quantos milagres nós experienciamos, não somente na nossa vida, como na vida de pessoas próximas a nós, prodígios, ensinamentos que nos são colocados. Quantas palavras nós recebemos domingo após domingo. Só que aí, quando nós acreditamos estar mais preparados, surgem desafios grandiosos e muitas vezes a queda vem. E ela vem para nos mostrar quem realmente nós somos. Miseráveis homens que somos. Nossas limitações, elas servem para mostrar o quanto nós precisamos que Cristo caminhe conosco a todo instante. Se o Senhor não for conosco, a caminhada é vazia, é vã, e, via de regra, nós vamos cair, nós vamos desagradar aquele que nos chamou. Em terceiro lugar, depois que o Mestre nos conhece de forma plena, o Mestre nos conhece nas nossas limitações. Em terceiro lugar, o Mestre nos chama de volta ao propósito. O segundo texto que nós lemos é o final do diálogo de Jesus com Pedro antes que ele fosse, de fato, assunto aos céus. No início, quando nós lemos o capítulo 1, verso 42, é o início de quando Jesus é apresentado a Pedro, Pedro é apresentado a Jesus. E esse capítulo que nós lemos, capítulo 21, volte agora seus olhos lá para o capítulo 21. É o Mestre chamando o seu discípulo de volta ao propósito. Se você observar todo o capítulo 21, você vai ver que Pedro, depois de ter negado ao Senhor, depois de ter frustrado a expectativa, não do Senhor, porque o Senhor conhecia o seu coração, mas frustrado a expectativa em relação a ele mesmo, achando que era autossuficiente e achando que, de fato, não negaria ao Senhor. Pedro vê o Senhor ser levado, ser crucificado, e aí Pedro volta àquilo que ele fazia anteriormente. Volta ao seu ofício natural, aquilo que ele aprendeu desde a infância. Você vai ver que no capítulo 21, Pedro volta a pescar, volta a pegar em rede novamente, volta a embarcar em uma embarcação pequena e tentar lograr êxito na pescaria. E mais uma vez, Pedro, você vai ver que ele é frustrado nas suas tentativas de pescar. Só que não contava ele que encontraria novamente com quem? Com o Mestre. Com aquele que conheceu ele lá atrás, apresentado por seu irmão André. Muitas vezes, irmãos, nós
somos chamados, nós somos apresentados diante do Senhor, nós conhecemos de fato o Senhor, entendemos que Ele nos conhece de forma plena, conhece as nossas limitações, mas as circunstâncias da vida, as nossas atitudes perante o nosso Deus, muitas vezes nos fazem parar, muitas vezes retroceder, muitas vezes pegar em ofícios que outrora estávamos fazendo. Mas Pedro não foi chamado para ser pescador de peixes. Ele foi chamado para ser pescador de homens. Então o Senhor encontra com Pedro, o chamando de volta ao propósito. Quantos de nós, por conta da caminhada, por conta de em algum momento ter deslizado, de ter caído, de ter ferido a santidade do Senhor, nós não nos achamos mais dignos de voltar ao trabalho, de voltar ao nosso ofício maior, que é de pregar o Evangelho, que é de cuidar de vidas. Talvez você não tenha essa aptidão de estar à frente, ensinando, pregando, mas o Senhor te chamou para orar. Mas você não tem orado, você não tem forças muitas vezes nem para orar, agradecendo o alimento, agradecendo pelo dia. Talvez você foi chamado para estar aqui cantando no coral, cantando no ministério de louvor, ajudando na zeladoria da igreja, se colocando à disposição da obra, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, se você quer trabalho, tem ofício para você na casa do mestre. Mas por conta de ter caído, por conta de ter desagradado ao Senhor, muitas vezes nós nos encontramos como Pedro, voltando às atividades que fazíamos anteriormente e nos esquecendo do chamado maior, do chamado principal. Tu és Simão, filho de João, mas você será chamado Cefas. Eu te chamei para pregar o Evangelho, eu te chamei para cuidar de vidas, transformar vidas por meio da minha palavra. E aí o Senhor, Ele fala, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Só que aqui precisamos entender que há um jogo de palavras no grego. No grego, há alguns tipos de amor que nós precisamos entender. E aqui nós vamos falar apenas de dois. Existe o amor philos, que é um amor no nível menor, é um gostar, não é de fato amar com todas as forças. E existe o amor ágape, que você já deve ter ouvido falar, inclusive nós temos um coro aqui na igreja. E o amor ágape, ele quer dizer um amor sacrificial, um amor que ele é capaz de dar a sua vida em favor do outro, em prol do outro. E aí quando Jesus fala: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros, ele está perguntando: João, você me ama, ágape? Você me ama a ponto de dar a sua vida por mim? E aí Pedro, ele fala: sim, Senhor, tu sabes que te amo, mas esse te amo aqui estava fraco. Era um te amo philos, era um te amo, eu gosto do Senhor.
E aí o Senhor torna a perguntar: Simão, filho de João, tu me amas? Ou seja, tu me amas, ágape, tu me amas a ponto de dar a sua vida por mim? E ele responde novamente: eu te amo, Senhor, sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas continuava fraco, continuava filos, continuava um gostar. E pela terceira vez o Senhor torna a perguntar a ele. E agora o Senhor não pergunta: tu me amas, ágape? Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas, ágape? Na verdade, filos, desculpa, irmãos, tu me amas, filos? Tu gosta de mim? Você gosta de mim? E aí, Pedro se entristece. Fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. E que eu te amo, filos, que eu gosto do Senhor. Eu não consigo amar o Senhor como o Senhor me ama, a ponto de dar a sua vida por mim. E aí, eu penso que vem à memória de Pedro o episódio em que ele nega ao Senhor. E antes dele negar ao Senhor, o Senhor já havia dito que ele negaria. Ele falou: Senhor, todavia, se for necessário o quê? Morrer contigo. Eu morreria. Morreria nada. Só que ele não morreria e continuava não morrendo. E o Senhor só queria ouvir isso da boca de Pedro. Eu tenho as minhas limitações, eu não consigo amar o Senhor da maneira que o Senhor me ama. E aí o Senhor entendeu. Agora sim, Pedro, agora sim você entende. Entende que pela sua capacidade é impossível me amar da forma como eu te amo. E aí Pedro foi capacitado a amar ao Senhor, a corresponder ao Senhor da forma como que o Senhor o amava. E nós conhecemos bem a história, que Pedro morreu em prol do Senhor e do Evangelho. Após entender esse mistério, após entender que precisava apacentar as ovelhas do Senhor de acordo com as suas limitações, de acordo com a dependência do seu ministério no Senhor Jesus, Pedro logrou êxito naquilo que o Senhor o havia chamado. Tu serás chamado Cefas. Pedro, sobre essa pedra, sobre esse fragmento de pedra, eu edificaria a minha igreja. E o que aconteceu? Edificou mesmo. A igreja do Senhor foi edificada e nós podemos perceber com a série de mensagens que o pastor está pregando aqui sobre de Jerusalém ao mundo, em Atos dos Apóstolos, que Pedro foi um dos principais vultos, um dos principais pregadores. Em um só momento de pregação de Pedro, em uma só pregação, 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que é isso, irmãos? Pedro se tornou alguém grande. Foi Pedro que fez a exposição da necessidade da escolha de outro homem para o lugar deixado por Judas, e Matias foi escolhido em Atos 1. Durante o ministério de Pedro ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de forma com que, ao passar a sombra de Pedro curasse aquelas pessoas enfermas. Foi o apóstolo Pedro que disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3:6. Quantas coisas após Pedro ser novamente trazido ao propósito foram realizadas, porque Pedro entendeu o propósito.
E aqui, meus irmãos, eu caminho para o final. Que fique um exercício nas nossas mentes, nos nossos corações, que isso vá, sabe, você vá para casa ruminando isso, sabe, mastigando de uma forma que demore tempo. O Senhor conhece quem você é, mas Ele não conhece somente quem você é no dia 22 de setembro de 2024. Ele conhece toda a sua trajetória. Quem você é hoje, quem você se tornou ao longo do tempo e quem você pode se tornar em Cristo Jesus, se você, de fato, retornar ao propósito. Não somente isso, o Senhor conhece as suas limitações. Ele sabe até onde você pode ir. Só que é preciso que você confesse com a sua boca: Senhor, até aqui eu consigo. Mas eu sou fraco. Eu sou pecador. Eu sou totalmente dependente da tua graça e do teu cuidado para com a minha vida. E o terceiro exercício que eu te chamo a fazer nessa noite, que o Senhor te chama, na verdade, a fazer nessa noite, é retornar de volta ao propósito. Eu conheço porque quando nós preparamos um sermão, nós primeiro pregamos a nós mesmos. Eu conheço onde eu preciso levantar, quais atitudes eu preciso tomar, quais as coisas que eu preciso fazer para que de fato eu viva plenamente em Deus e naquilo que Ele me chamou. Eu sei, eu faço esse autoexame, mas eu não posso fazer por você. Que você nessa noite se recorde de onde você caiu, de em que momento na sua trajetória aquilo que pulsava, aquele fervor, aquela necessidade de orar, aquela necessidade de abrir a palavra e ouvir o Senhor falar contigo, parou, cessou. Os céus se fecharam, mas não foi por conta de que o céu não é acessível, muitas vezes foi por conta das nossas atitudes. E agora nós não nos achamos mais dignos de acessar, de conhecer mais, de nos colocar em favor e para o favor da obra do Senhor. Mas o Senhor te chama e te pergunta: tu me amas? E Ele espera ouvir de você: eu te amo, Senhor. Talvez não como o Senhor me ama, mas eu te amo. E isso será o suficiente para que o Senhor transforme a sua trajetória, mude a sua perspectiva e através da sua vida, outras vidas possam reconhecer e conhecer que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Que Deus nos abençoe, nos faça retornar ao propósito que nós fomos chamados. Que Deus nos faça prosperar naquilo que Ele mesmo nos chamou e nos conheceu desde antes da fundação do mundo. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.